muito boa tarde para você, para os amigos do Seleção. O Atlético também está se preparando para o clássico de amanhã, mas antes vou falar um pouquinho de mercado, porque a notícia de hoje é que o Atlético acertou a contratação do atacante Júnior Santos, de 30 anos, do Botafogo. O Galo vai pagar 8 milhões de dólares, ou seja, quase 50 milhões de reais, para contar com o atacante, que foi o artilheiro do Botafogo na última Libertadores. O Galo segue em busca de mais atacantes no mercado, já que perdeu uma das suas principais referências, né, o Paulinho, que foi para o Palmeiras. Júnior Santos foi um dos nossos assuntos, talvez seja um dos assuntos mais curiosos do dia, né? Porque está tudo encaminhado, está tudo pronto, as informações são de que está tudo fechado, mas é evidente que enquanto não tiver contrato assinado, a gente não dá a contratação como definida. Está encaminhada, só falta assinar 8 milhões de dólares, transferência dele do Botafogo para o Atlético Mineiro. Negocião, hein, Ramon? Nossa, assim, a gente falou, o Pedro falou da bolha aqui mais cedo, né? A gente está batendo na tecla do mercado inflacionado. 8 milhões de dólares num jogador de 30 anos de idade. Para a gente ver a que ponto a gente está chegando. Os números estão ficando ilimitados, né? Quase sem noção, né? No Brasil. Já tivemos 18 milhões no Paulinho, né? De euros, o Palmeiras pagando uma transação interna. Mas o Paulinho ainda tem revenda, jogador de 24 anos de idade, né? Pode ter uma possível revenda. O Júnior Santos não, assim, tudo pode acontecer no futebol, mas 30 anos de idade, 8 milhões de dólares, eu acho é um valor bem considerável. Eu estou com você em relação à parte econômica, eu estou com você. Agora, na parte esportiva, eu acho uma contratação interessante. O Júnior Santos, o que ele fez, né, até se machucar no Botafogo ano passado, e ano retrasado já tinha ido muito bem na competição. É um jogador que pode entregar muito no Atlético. Eu acredito, assim, o Atlético precisava de contratar atacantes, precisa de contratar reforços. Então, esportivamente, eu acho que o Atlético faz uma boa contratação. E esportivamente, na questão do Botafogo tem Brasileiro, Libertadores, Mundial, Copa do Brasil. O Atlético tem Brasileiro. Estadual, Copa do Brasil. Copa do Brasil. Sul-Americana, né? Sul-Americana. Sul-Americana. Tu trocaria? Ah, você falando eu como atleta? Aí eu olharia quais seriam as minhas chances de jogar na equipe do Botafogo, né? O Botafogo perdeu muitos jogadores. Então, saiu Almada e Luiz Henrique, né? Vocês vão ver de novo com esse papo, gente? São 8 milhões de dólares, cara. Você não tá entendendo? É a vida dele, velho. É muito dinheiro. É muito dinheiro, mas assim, qual a proposta salarial? Aí são outros 500. Vai dobrar? Então, o que está sendo falado, a gente não tem certeza ainda. É muita grana, gente. O salário dele passaria a algo superior a 1.200.000. Como negócio, o que me espanta... outra história, o que me espanta... Eu quero a informação do salário. Eu só puxei o debate pro Pedro falar a informação do salário. Não dá, cara, não dá pra falar. O Botafogo... Eu sei que o torcedor do Botafogo, principalmente com o que o Júnior Santos representou na temporada passada, a identificação que ele tem com a torcida, o torcedor não gostaria que ele saísse. Agora, pelos valores que o Atlético se dispôs a pagar, assim, é um negócio que, pro lado do Botafogo, na minha opinião, não tem como não fazer. O que eu acho estranho é justamente o Atlético fazer um aporte desse na casa de quase 60 milhões de reais para tirar um jogador de 30 anos. Mas é que essa questão do que se tem, eu acho também mas eu acho também muito relativo. Porque, assim, se você tem 60 milhões, não significa que você tem que gastar os 60 milhões. Eu acho que você, principalmente pela perda que o Atlético teve, pela necessidade de montar um elenco, eu acho que 60 milhões você poderia empregar melhor na contratação de jogadores, mas pensando num elenco. Assim, eu acho que o Júnior, você pagar 60 milhões num jogador, no caso do Júnior Santos de 30 anos, eu acho que 48 milhões, né? Eu acho que tem um risco. Eu acho que tem um risco bem considerável. Assim, o Júnior Santos, ele teve uma excelente temporada no ano passado, que foi a melhor temporada da vida dele, mas que é uma temporada fora da curva dentro da carreira do Júnior Santos. Então, assim, esse valor, na minha opinião, é um valor que você paga pensando num jogador que tem uma regularidade maior em termos de carreira, que vai te chegar e resolver questões dentro do elenco. Eu não tenho certeza que o Júnior Santos vai chegar no Atlético e vai ter o mesmo rendimento que ele teve no Botafogo na temporada passada. Não, eu entendo a observação do Ramon. A vida não é só dinheiro, você tem que ter objetivos esportivos, você tem que ver também o que para você interessa em função da sua família, as escolhas que você faz. Mas o dinheirinho faz bem, não faz? Não, é que chegou num ponto em que... A história do Vitor Reis, a Leila Pereira falou sobre isso. Tem um dinheiro que chega uma hora que você não... O dinheiro te prende, cara. O ponto que eu quero chegar também, que aí é mais assim...
Ele tá romântico, né? Pro jogador, não pro jogador. Não, a gente não vai discutir valores. Você que tá em casa pode estar pensando assim, porra, mas você é maluco, cara. Ele tem que ir, é o dobro, pode ganhar 1 milhão e 200 não é só dinheiro. Quanto que ele ganhava no Botafogo? Não sei quanto que ele ganhava. Então, sabe o que eu quero chegar? Pelos valores que estão sendo citados aí, era coisa de metade disso. Metade? É porque ele tinha um Então salário. ele tá dobrando o valor. Ele tinha um salário que era bem mais baixo. E aí, depois que ele teve, enfim, aquele desempenho que ele teve no ano, ele teve uma renovação de contrato e teve uma valorização em cima desse valor. Mas que é um valor que não chega perto do que é o que o Atlético está prometendo. Ele está dobrando o que... Quase isso. Quase não, isso. Então, aí quero chegar agora para finalizar. Cara, eu também iria dobrando o salário, você iria. Então tem que parar com essa coisa, porque jogador é mercenário, troca. Cara, mas é o uma mercado. profissão, Todo mundo que está em casa, você trabalha numa empresa X, a Y te valoriza, te dobra o seu salário, você vai. Então essa coisa de ficar chato porque é mercenário, trocou o clube. Não, cara. É pensar na vida do jogador pessoal, entendeu? Às vezes você está feliz naquele lugar. Você está feliz naquele lugar, não é uma questão de grana, você tem os objetivos esportivos e o Botafogo é farto nisso nessa temporada. Ele poderia ter tomado uma outra decisão. A gente não estava falando no Neymar romântico, nele voltar para o Brasil e parar de pensar em dinheiro e vencer feliz no Santos ou no Flamengo, onde for. Vamos combinar também, né? Ele não está saindo do Botafogo para jogar no Zé das Couve, né? Está saindo para jogar no Atlético Mineiro. Sim, com certeza. É o último finalista da Libertadores. O Botafogo é o último campeão, mas o Atlético é o último finalista. Vai ter muito objetivo esportivo. Vamos pro intervalo, rapaziada? Fala pessoal, tô passando aqui só para lembrar vocês de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Ó, temos 4 planos de membros, quiser ajudar o canal com 3, com 5 reais e outros valores que cabem em todos os bolsos, sempre todos os tipos de faixa monetária, então você ajuda muito a gente com 3, 5 reais, valores que menos que uma coquinha KS, menos que uma coxinha por dia, né? É bastante. Você assina o plano de membros, você vai ter aqui acesso aí mais futuramente a lives de membros, grupo de membros e etc. Então, vamos continuar reagindo aqui a assuntos sobre o Botafogo. Temos aqui muito mais coisa para falar sobre o Fogão, que anunciou a venda do Júnior Santos. Anunciou não, mas que a mídia já soltou que o Júnior Santos está certo com o Galo. Eu acho um péssimo negócio, mas respeito quem acha. Vamos continuar reagindo aqui aos vídeos. Daqui a pouco a gente conversa mais. Daqui a pouquinho a gente vai falar da situação do Botafogo. A gente começou um ano meio que brincando, né? Saiu o Luiz Henrique, saiu o Almada, como é que vai ser o ano do Botafogo? Mas a situação começa a ficar cada vez mais preocupante. O tempo está passando, o técnico não chega, os reforços também, né? Muito tímidos, oficialmente não chegou ninguém. E sai jogador. São 15 saídas no total, contando com o Arthur Jorge. O Botafogo volta a campo amanhã contra o Sampaio Corrêa pelo Carioca. Pelo menos o Botafogo é o único time que venceu e dos grandes, né? Vem de vitória. Mas, enquanto isso, o time principal segue em pré-temporada com novas saídas importantes. A gente vai ver a reportagem. Na volta, a gente vai falar da saída de um dos líderes, de um dos jogadores que dá pra gente dizer que ele foi um símbolo nessa temporada aí de sucesso. Daqui a pouco a gente fala quem é. Há apenas 2 semanas da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, o clima de incerteza segue no Botafogo. O elenco principal, que se representou no dia 14, voltou a treinar nos gramados com um time bem diferente ao elenco multicampeão em 2024. Com 11 saídas confirmadas e algumas que ainda podem acontecer, apenas o goleiro Léo Link e o zagueiro Jair são reforços para a temporada. Ainda sem técnico após a saída de Arthur Jorge, a diretoria do Alvinegro tem tido dificuldades para a definição do elenco em uma temporada que contará ainda com Recopa e Super Mundial. A expectativa é de novidades ainda em janeiro, com o scout do clube em busca de reforços e também de um novo técnico. Mesmo assim, o clima no último treino foi tranquilo e contou com a presença de Júnior Santos, que pode estar a caminho do Atlético Mineiro. O ano começa com incertezas no Botafogo após uma temporada histórica. A gente viu o Júnior Santos lá treinando, o Daniel contou na reportagem que ele pode estar de saída Vene Casagrande. Pode estar ou saiu? Já saiu, falta assinatura, ele vai viajar para poder se apresentar ao Atlético Mineiro. Inclusive, Flavinho, é até bom você comentar isso, porque a gente mostrou aqui o vídeo do Júnior Santos na Botafogo TV, ele se representando, vamos para mais um ano juntos. Na ocasião... 2025 é nosso. 2025 é nosso. Na ocasião, infelizmente, vários torcedores do Botafogo vieram no meu perfil me xingar, dizendo que eu queria botar crise no Botafogo, porque o jogador ia ficar, apareceu na Botafogo TV. Isso mostra que muitas vezes o que aparece na TV
do clube, não necessariamente será o que vai acontecer. Tanto é que o Júnior Santos agora está de saída por 50 milhões de reais, é o que o Atlético Mineiro vai pagar ao Botafogo em parcelas durante 3 temporadas. O contrato dele vai ser de 4 anos com o Atlético Mineiro, ele vai ganhar, obviamente, um salário maior lá no Atlético Mineiro, e ainda tem aquilo que eu estava conversando com o Pedrosa aqui no off. Tem a vontade do jogador. O jogador não está indo obrigado para o Atlético Mineiro. Pelo contrário, ele aceitou a proposta do time mineiro, mesmo sabendo que o time mineiro não vai disputar grandes competições na temporada 2025, não está na Libertadores da América, mas ele topou esse projeto e está de saída. É mais um jogador importante do Botafogo. Eu, particularmente, olhando os números dessa negociação, eu acho uma boa negociação para o Botafogo. O Botafogo comprou o jogador por $1,5 milhão de dólares. E depois de alguns anos, tendo sucesso com ele dentro de campo, está conseguindo vender esse jogador por $8 milhões de dólares. E vale ressaltar que é um jogador que sofreu uma grave lesão em 2024. Isso não pode ser esquecido na análise dessa negociação. Então, um jogador de 30 anos, sendo vendido por 50 milhões de reais, depois de uma grave lesão, e ele topando, ele aceitando, ele não está indo obrigado, eu considero uma boa negociação. O problema é que o contexto do Botafogo faz com que a gente pense ao contrário, por conta de várias saídas. Se fosse só o Júnior Santos saindo, talvez o torcedor não ficasse tão preocupado ou não reclamasse dessa saída. Mas eu considero uma boa negociação se a gente for olhar os números dessa operação. 50 milhões, jogador de 30 anos, mas o torcedor botafoguense, o torcedor de uma forma geral, não quer saber muito de valores, né? Deve estar lamentando bastante a saída de um cara que tem identidade, um cara que fez a diferença, foi o artilheiro do time na Libertadores. Um ponto aí que me chama a atenção, Pedrosa, é a vontade dele de sair. O cara tá identificado, tá numa cidade bacana, é ídolo da torcida, o Botafogo vai disputar Mundial, defende o título da Libertadores. O cara quer sair pro Atlético Mineiro, você dá um indício de fim de festa, de debandada. Como é que você vê essa saída e essa negociação? Claro que financeiramente é boa, mas tecnicamente achar um Júnior Santos, um Luiz Henrique aí dando sopa. Sim, no começo da semana, acompanhando as informações, quando essa proposta foi feita, a Veneta também trouxe aqui esses detalhes, eu falei muito bem aqui que se eu fosse o Botafogo, eu jamais liberaria o Júnior Santos. E ainda acompanhando as informações, o que a gente teve é que o Júnior Santos recebeu uma proposta de renovação salarial. Receberia um aumento por tudo que ele tinha feito no ano passado e o Botafogo queria contar com o jogador. Então não foi questão financeira. A partir do momento que o atleta fala que quer se transferir, a responsabilidade do Botafogo já não existe mais. Então, assim, a torcida pode até pegar no pé do clube por essa debandada. Mas nesse caso específico do Júnior Santos, o Botafogo fez o que ele tinha que fazer. E aí é muito mais o atleta. Eu acho que é uma escolha completamente equivocada do Júnior Santos. Como você falou, ele vai deixar de jogar a Libertadores, ele vai deixar de jogar o Super Mundial, ele vai deixar de, para quem tinha alguma dúvida se ele é ídolo ou não, ele acaba tirando o prestígio que ele tinha aqui, digamos assim, 100%, porque ele termina o ano como um jogador extremamente prestigiado, um cara que está na história do Botafogo, e isso ninguém vai apagar. Agora, você já vai pra rua, Júnior Santos é ídolo? Por conta dessa negociação, vai ter muita gente falando que não é. Então, assim, eu acho que como carreira, eu não faria essa escolha, não faria mesmo, a não ser que talvez as cifras do Atlético Mineiro sejam o dobro do Botafogo, o que seria também uma loucura para um jogador de 30 anos. Mas tudo bem, o ponto é, a responsabilidade do Botafogo, pelo que eu acompanhei dessa negociação, ela acabou. O Botafogo tentou tudo que foi possível e uma proposta de 8 milhões de dólares é muito positiva para o clube. Agora é com o Júnior Santos. É uma decisão que eu não tomaria e a torcida, se ficou na bronca um pouquinho com o Júnior Santos, eu compreendo completamente. Ô Venê, essa debandada, eu fico imaginando o grupo que tá lá, quem ficou, eles devem estar um pouco preocupados, né, com o futuro do time, quem é que chega, o que está acontecendo, todo mundo saindo. E tem outro, o Carlos Alberto também está de saída, né, Venê? Carlos Alberto está de saída, inclusive estava falando agora Seria com uma opção, pessoa, ele está a caminho do CT do Botafogo para poder se despedir dos jogadores do Botafogo e também dos funcionários. Ele está sendo vendido ao Sport. O Sport vai pagar 2,5 milhões de dólares por 60%. Na cotação de hoje dá em torno de 15 milhões de reais por 60% e o Botafogo mantém 40% desse jovem atacante. Também, eu acho que esse negócio aí, é para bater palma. E não é porque o Carlos Alberto é ruim, não. Acho que ele tem potencial para jogar em clubes da Série A, tanto é que vai jogar no clube da Série A. Né? Só que o Botafogo pagou 6 milhões de reais
por 60% desse atleta e está vendendo por 15 milhões de reais, sendo que nem é um atleta que performou tanto com a camisa do Botafogo. Pelo contrário, jogou pouco, foi emprestado para o clube belga do John Textor. É totalmente diferente do caso do Júnior Santos, que ele performou, eu até entendo, o Atlético Mineiro pagar por conta do que ele entregou em 2024. No caso do Carlos Alberto, é uma venda sensacional para o Botafogo. Esse aí não tinha como segurar nesse momento, até porque nem era um dos principais jogadores do setor ofensivo, embora eu considere um bom jogador. Inclusive a Fernandinha Mais sempre diz aqui que a família dele assiste ao programa. Abraço para ele, para a família dele e que ele tenha muito sucesso lá no esporte. Ô Pedrosa, a gente está vendo uma grande movimentação do Botafogo no mercado em relação a meio campo para frente, que são as maiores saídas, né? A gente tem o Cúcio, que na verdade talvez os esforços estejam concentrados no Cúcio, que é um cara que pode chegar. Mas falaram que ele pediu 4 milhões de reais. Aí se ele não vem, a gente ouviu falar no goleiro, Bitelo. O Léo Link, o Bitelo, o Jair zagueiro, é muito tímido no mercado. Falta muito ainda, falta muito. Eu acho que o Bitelo, por exemplo, digamos que você faça a negociação do Bitelo para suprir a ausência do Thiago Almada. Ok, o Bitelo sai daqui do Grêmio como um jogador de muito potencial, de muita qualidade. Mas ainda essa proposta não foi aceita. Vai ser complicado tirar o Bitelo de lá. Agora, o Botafogo tentou o Cúcio. As informações também é de que o Cúcio pediu 4 milhões de reais de salário. Isso é impossível, não tem como pagar, isso é uma loucura. E se o Botafogo aceitasse pagar isso, seria uma loucura pediu também. Para não vir, né? Exatamente. Ele pediu para não vir. Eu acho que a leitura é essa. O Jair, ok, é um bom zagueiro, é um jogador que dá calibre ali para o setor defensivo do Botafogo. Mas que já tem 2 bons zagueiros também. Não é onde está precisando. Exato. Do meio para frente, sai Júnior Santos, sai Luiz Henrique, sai Thiago Almada. Fora os jogadores que estavam no banco de reservas. Tiquinho, que tinha o seu ciclo ali indo para o fim, mas também são jogadores que acabaram fazendo parte dessa demandada. Eu já falei isso aqui, a gente está 2 semanas falando. O início de temporada do Botafogo é preocupante pelo planejamento, porque não tem técnico, porque está perdendo jogadores e não chega ninguém. O Botafogo não tem técnico. A gente está no dia 17 de janeiro. Daqui a pouco o Botafogo vai jogar uma final de Supercopa contra o Flamengo. Faltam 2 semanas. Então, assim... 2 semanas para a decisão da Supercopa do Brasil, Flamengo e Botafogo. Qual é o planejamento? Qual é o planejamento do departamento de futebol? O que está acontecendo? Porque você contratar o Léo Link, tudo bem, era um cara já mapeado pelo scout. Você pensar no Bitelo, qualquer técnico vai querer ter o Bitelo, qualquer técnico vai querer ter o Jair. O ponto é, as montagens dos elencos, elas geralmente são feitas com a anuência do seu técnico, com o técnico indicando o jogador, com o modelo de jogo que esse técnico vai se propor, para ele poder buscar jogadores com essa característica. O que o Botafogo tem hoje? Eu acho o seguinte, essa indefinição que a gente está falando aqui no programa durante muito tempo faz com que até os jogadores pensem em sair. Concordo. Você acha que o Júnior Santos não botou isso na ponta do lápis na hora de tomar tudo a decisão? arrumadinho com o treinador, ele poderia mudar de ideia. O próprio Arthur Jorge, ao perceber que estava todo mundo se despedindo no vestiário, ele deve ter botado também na ponta do lápis na hora de tomar a decisão e sair do Botafogo. Isso faz com que o jogador fique com receio de ficar. E eu acho que o Botafogo precisa dar uma resposta o quanto antes. O que é dar uma resposta? Precisa trazer um treinador, gente. Olha só, eu entendo que o planejamento não tem que ser baseado na Supercopa do Brasil. Não tem que ter pressa por conta disso. Mas o tempo está passando e não tem nenhuma esperança. O torcedor ele não consegue receber nenhum pinguinho de esperança que o planejamento vai começar a ser feito. Pelo contrário, a gente só vê saída. Tudo bem, o Jair está chegando, zagueiro, muito bom zagueiro. O David Ricardo está sendo contratado junto ao Ceará, também dizem que é um bom zagueiro canhoto. O Léo Link está chegando, mas isso não é o suficiente para fazer com que o torcedor alvinegro fique esperançoso em relação à temporada. Ou até mesmo os jogadores do atual elenco, até mesmo o Júnior Santos, na hora de aceitar uma proposta de outro clube. Tem jogo no Rio de Janeiro, terceira já rodada do Carioca, o Botafogo enfrentando o Sampaio Corrêa. O Botafogo tropeçou na primeira rodada, venceu na segunda rodada e agora vai para a terceira, pelo menos um pouquinho mais aliviado, Berner. Esse Botafogo que tem alguns problemas na bola aérea, já deu uma ajustada em algumas partes, mas deve com o mesmo time alternativo. Vai com o mesmo time alternativo, não tem técnico ainda. O treinador dessa equipe mais alternativa que o John Textor não contratou, mas efetivou para esse início de Campeonato Carioca é o Carlos Leiria, né? O Botafogo venceu, aliás, é o único dos grandes a ter vencido nesse campeonato estadual. Sim. Derrotou a equipe da Portuguesa por 2-0, lembrando que ontem Flamengo empatou com o Madureira, o Vasco empatou com o Bangu
E o Botafogo tem um ponta esquerda que é um velho conhecido do torcedor, que é o Carlos Alberto, centralizado, melhor dizendo, joga o Matheus Nascimento mais à frente, né? O Patrick de Paula vem atuando razoavelmente como um cabeça de área. É um Botafogo que precisa provar muita coisa nesse início de temporada. Afinal de contas, a gente já falou muitas vezes sobre isso aqui. Passou por um desmanche, perdeu o Luiz Henrique, perdeu o Thiago Almada e o Tiquinho Soares foi para o Santos, né? Ainda não foi inscrito pela equipe paulista, mas é o reserva imediato do Igor Jesus. Então passou por um desmanche, esse time do Botafogo, que perdeu inclusive o técnico Arthur Jorge para o Al Rayyan do Catar. Já o Sampaio Corrêa tem um ponta que joga muito bem pelo lado direito, o Max, né? A dúvida está no comando do ataque. Iacovelli ou o Elias? O Elias foi titular na partida contra o Fluminense, depois foi para o banco de reservas no jogo contra o Nova Iguaçu. Eu recomendo a você que nos assiste agora aqui no YouTube do Jogo Aberto, que acesse o QR Code, atenção, tá aqui ao meu lado esquerdo e faça sua fezinha no Botafogo. Acho que o Botafogo vai vencer o time do Sampaio Corrêa jogando neste sábado. Todos os jogos sobre os quais a gente está falando em Band de Placar nesta edição serão disputados neste sábado. Duelo não tão complicado para o Botafogo, mas as perspectivas futuras preocupam, né? O Gregory, por exemplo, o Arthur Jorge está tentando convencer o Botafogo e o jogador que já está convencido a ir para o Al Rayyan do Catar. Então, os jogadores começam a ir embora e o tempo está passando, não tem um treinador, Berna. Não tem um treinador, não tem contratação, então a gente vê o Botafogo um pouco atrasado no planejamento. Bom, pessoal, como vocês viram aí, né, a gente soltou no último vídeo já, o Júnior Santos não é mais jogador do Botafogo, ele vai para o Galo por 8 milhões de dólares, falaram 7, mas agora falaram 8, tá com metas, mas sinceramente, esse negócio é a maior comprovação de que Garrincha não foi o último mané do Botafogo. Tá cheio de mané no Botafogo ainda. O Galo foi esse... Tem notícias no Google, só pesquisar. Procura aí, Daverson, Galo, dívida, Cuiabá. Vocês vão ver matérias do Globoesporte.com, etc. Mostrando que o Cuiabá estava acionando o Galo aqui e ali por conta do não pagamento do valor pelo Daverson. Se eles não pagaram pelo Daverson ao Cuiabá, um valor muito mais baixo do que os 8 milhões de dólares que eles estão pagando ao Botafogo, estão, entre aspas, comprando o Júnior Santos do Botafogo, quem é que garante que um time que também, procurem na internet aí, notícias sobre dívida do Atlético Mineiro, subiu para 1,4 bilhão, isso já sendo SAF, é uma SAF que está bagunçada, está aumentando as dívidas, então como é que vocês querem me convencer de que o Botafogo não vai levar uma volta, uma rasteira desses caras, igual o Flamengo levou no caso do Inter com o Thiago Maia, que o cara foi pro Inter, jogou bola lá, ajudou o Inter a se classificar para Libertadores, fazer um bom brasileiro e tudo mais. O Inter não vendeu ele para fora, para um outro time aí, porque ia ter que pagar um valor da dívida que deve o Flamengo com relação ao próprio jogador. Aí preferiu envolver ele numa negociação com o Santos, nem sei se chegou a vender, ou se mandar pro Santos ou não, se concretizou o negócio ou não, mas estava querendo envolver o cara num negócio com o Santos para ir de graça, tipo, troca de jogador, para não ter dinheiro envolvido, para não pagar o Flamengo. Ou seja, quem garante que o Botafogo não vai ser mais um mané nessa história aí e vai levar uma volta do Atlético Mineiro? Muito provavelmente o Botafogo está mandando um jogador para o Galo para não receber nada em troca. Nada em troca. Vamos esperar aí. Corinthians deve até hoje Cuiabá, entre outros clubes aí. Por aí vai. Tem vários casos no Brasil aí de vendas parceladas que não se resolveram. As dívidas estão por aí. Estamos reforçando um rival sem a garantia de que vamos receber esse valor. E outra, antes eram por 2 anos. Eram 4 parcelas em 2 anos. Agora são em 3 temporadas o pagamento desses 8 milhões de dólares. Tu vai ganhar 1 milhão e pouco aqui, 1 milhão e pouco ali, né? Mas assim, 1 milhão e pouco no começo desse ano, 1 milhão e pouco no final desse ano, 1 milhão e pouco no começo do ano que vem, 1 milhão e pouco no final do ano que vem, 1 milhão e pouco no começo de 27, 1 milhão e pouco no final de 27. Vai fazer muita diferença pro Botafogo esse dinheiro. Vai. Com certeza, bem menos que o Júnior Santos faria em campo. Mas tem gente que acha que eu tô errado, né? Mas beleza, tudo bem, tranquilo. É do jogo. Pessoal, eu fico por aqui. Ah, vale lembrar outra coisa. O Carlos Alberto, como falou aqui o Vene Casagrande,
também está saindo. Esse sim é um bom negócio. Se a gente pegar as cifras aqui, reforça mais ainda de que a venda do Júnior Santos é ruim, porque um Carlos Alberto vale, pelo visto, né, pelo que está se especulando aí, quase 30 milhões, porque 60% do jogador foi vendido ao esporte por 15 milhões de reais. O Júnior Santos já está saindo por 40 e pouco, 50 milhões de reais. Vamos botar aí uns 45 na média, vai. Entre 42, que é 7 milhões de dólares, e 48, que é 8 milhões de dólares. Entre 42 e 48, dá um 45, vai. Vamos fechar 45, valor médio. Que a gente nem sabe se vai receber esse valor, né? Mas vamos lá. 45 milhões de reais em média. O Carlos Alberto saindo por 15 milhões por 60% do passe dele. Se multiplicar, é quase metade. Multiplica por 2 esse valor, dá 30 milhões. Reduz um pouquinho, vamos dizer que dê 28, 29 milhões. Um Carlos Alberto inteiro, pelo visto. É isso? Então a gente tem um Carlos Alberto que vale no mercado aí quase 30 milhões. E tem um Júnior Santos. A gente vende ele por 40 e pouco milhões. 15 milhões a mais do que o Carlos Alberto. Se vocês concordam que o Júnior Santos vale 15 milhões a mais que o Carlos Alberto, eu tô maluco então. Pessoal, vamos encerrar aqui o vídeo. Ó, curta, comente, compartilhe. Ah, uma última, tá? O Luiz Henrique é o maior otário da história do futebol brasileiro. Ele tá indo se enfiar no Zenit da Rússia. Já achava um absurdo ali pro Lyon ou ir pra Fiorentina. Pra mim era time grande da Espanha, os times grandes de cada país, ou o Bayern, ou o Borussia, ou o Real, Atlético de Madrid, ou o Barcelona. Em Portugal, ou o Porto ou o Benfica. Na França, o PSG. Na Itália, o Milan ou o Juventus, né? Por aí. E algum time de Premier League. O cara não apenas não vai para Juventus, não vai para Fiorentina, não vai para Lyon, ele vai para o Zenit da Rússia. Os times da Rússia e da Ucrânia não estão disputando competições continentais, Champions, UEFA Europa League e Conference League, não estão. Só vai jogar campeonato russo. Um frio desgraçado. Ninguém assina pacotes para assistir campeonato russo, tá? Não passa na ESPN, não passa na Globo, não passa no Sport TV, não passa no SBT, Esporte Interativo, passa em lugar nenhum. Até o árabe passa no canal Gold e acho que na ESPN, não sei. Um desses canais aí. TNT Esporte, não sei. Passa o árabe lá pra ver o Neymar, Cristiano Ronaldo, etc. O russo ninguém assiste. Então o cara tá dando adeus a qualquer chance de ir pra Copa do Mundo. Ele abdicou disso. Por causa de... né? É aquilo, né? Tem cara que é gado demais. E uma mal feita na vida dele, que apareça aí pra bagunçar, estraga a vida do cara. Ela vai, né? Curtir a vida de Europa. Ele vai... Ó, e tá vendo aí Claudinho, tá vendo aí Bitelo, tá vendo aí o Marlon Gomes, tá vendo aí como é que é o Wendel. Querem sair da Rússia aí, ó. Ficam, ó, penando pra conseguir sair. Porque os caras lá engrossam, não querem vender, não querem liberar nem a pau. Você saindo por uns 30 e poucos milhões de euros, você acha que time vai conseguir tirar você de lá? Que time? Tá ferrado. Vai fazer a vida inteira na Rússia agora. Se assinar por 5 anos, cumpra os 5 anos, tá? Saiba que vai ficar lá por 5 anos. Assinar por 8, por 6, saiba que vai ficar lá pelos 6 anos. Não vai sair antes, porque ninguém vai pagar esse valor para tirar você de lá. Parabéns, Luiz Henrique. Se aposentou. Pessoal, eu fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos, tem de 3, tem de R$5, vários valores. Você ajuda muito o canal nesse mês de dificuldade aqui, de poucos views, RPM baixo, pouco interesse por Botafogo. Então a monetização cai bastante, despenca, e é um trabalho, né? Como outro qualquer que eu tenho aqui. É a minha fonte de receita hoje. Então você ajuda o canal a manter vivo esse trabalho que você acha que é de qualidade, não acha? Então, pô, R$3 não vai fazer diferença no seu final de mês e vai ajudar muito o canal. Fico por aqui, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.